Glória a Deus, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu mandar uma cena para todo mundo aqui. Glória a Deus, hoje a gente vai bater um papo sobre saindo do armário. Um desafio, um tema muito necessário nesse tempo. Se você tiver uma dúvida ou alguém já te trouxe uma dúvida sobre esse tema, tem uma caixinha de perguntas aí do lado, você pode clicar lá, você envia sua pergunta, ninguém vai ver aí o seu nome, só a gente aqui que vai receber, saber quem é e vai poder responder a sua pergunta, mas também a gente não vai citar o seu nome, até para que você possa ficar mais à vontade aí, para que você não... o pastor Edu testando aqui. Então você pode deixar aí a sua pergunta sobre esse tema para a gente vai respondendo e vai tentando esclarecer. Quero te convidar a fechar os seus olhos, aí onde você está, curvar sua cabeça, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade. Todas as quartas-feiras nós realizamos aqui às 20 horas o culto online da Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo. E eu sei que assim como o Senhor tem falado, tem nos abençoado em tantos cultos, nessa noite também não vai ser diferente. Então, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa hora, queremos te louvar, queremos te bendizer por essa oportunidade de estarmos reunidos diante de ti, na tua presença, Senhor. Diante da tua presença, nós queremos nos render, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, Pai. Em nome de Jesus, declaramos a nossa total dependência do Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua infinita misericórdia, se renovando sobre as nossas vidas nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, seja sobre nós a tua graça, Amém. Seja sobre nós a tua bondade, seja sobre nós o sangue do teu Filho Jesus Cristo que nos limpa, que nos sara, que nos purifica, Pai. Oramos nesse momento, Pai, para que essa live possa ser bênção aonde ela chegar, Pai, em cada casa, em cada canto, em cada lugar aonde ela chegar, que ela possa ser bênção e alcançar vidas e transformar corações e trazer respostas, Senhor, a muitos corações, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos inteiramente, Senhor. Amém, nós nos colocamos, Pai, diante de ti, para que o Senhor faça aquilo que está no teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente está hoje nesse bate-papo aqui, saindo do armário. Se você tiver uma dúvida, você pode deixar sua dúvida aí nessa caixinha de perguntas, tá? Eu sei que esse é um tema que são muitas questões envolvidas, né? Então você pode deixar sua pergunta aí, ninguém vai saber o seu nome, ninguém vai ver você aí, para que você possa ter a sua dúvida esclarecida de uma maneira até mais anônima. Tá? Eu vou pedir também para que você compartilhe esse vídeo, é importante que você clique aí nessa flechinha, envie para os seus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que essa live hoje ela possa chegar a vidas que precisam de uma resposta, que precisam de um direcionamento, que como muitos de nós viveram muitas vezes sem direção, sem resposta, sem saber como prosseguir, e eu tenho certeza, e essa é o nosso desejo, a nossa oração, que essa transmissão ela possa esclarecer, ela possa auxiliar. Então clica nessa flechinha e envia aí para os seus amigos, vamos espalhar para que mais pessoas possam ser alcançadas. Conhece alguém que está enfrentando esse conflito, que está diante desse desafio, envia aí, clica na flechinha, envia para essa pessoa, para que a gente possa ser nessa hora um canal de bênção, em nome de Jesus, amém? Enquanto isso, vamos adorando, vamos atraindo a presença do Senhor através da nossa adoração.
Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero tua glória, tua presença. Eu amo sua presença. Seu sorriso é vida em mim. Diga a ele, eu seguro em suas mãos. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, peça isso a ele, mais perto. Queremos estar perto de ti, Senhor. Eu te encontro num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, vem com a tua glória, vem em cada vida, em cada canto, em cada coração, Senhor. Mais perto da tua presença, da tua glória, do teu Espírito. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Mais uma vez, vamos dizer a ele: quero ir
aos teus pés me rendo, pois a tua glória é tudo que nós queremos, Senhor. Quero ver, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e teu poder, Pai, tua majestade é real, a tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Oh, você pode clamar pela presença de Deus aí onde você está. Você pode clamar pela presença de Deus na sua casa, na sua vida, oh, no seu coração, clame, oh, abre seus lábios aí onde você está, oh, e clame, porque aonde 2 ou 3 se reunirem no nome dele, lá ele está presente. E ele está aqui, então clame. Oh, se você precisa de uma cura, de uma enfermidade nessa hora, receba o toque de cura do Senhor, receba o toque de vida do Senhor, receba o toque de restauração do Espírito Santo agora. Nós dizemos toda enfermidade, bate em retirada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Se você crê, coloque a mão no lugar do seu corpo que estava enfermo, que estava com uma dor, e agora em nome de Jesus receba a cura do Senhor, receba a cura do Senhor, receba a cura do Senhor agora. Se você tem um familiar enfermo, alguém querido seu que está enfermo, coloque a sua mão no seu coração agora e clame em nome de Jesus. E a cura do Senhor vem, e a cura do Senhor vem, e a cura do Senhor vem do alto da tua cabeça, planta dos teus pés, seja curado. Oh, seja curado, seja curado agora. E em nome de Jesus, se você não podia fazer um movimento mais por causa dessa dor, pela fé agora, faça esse movimento, faça esse movimento. Testifique da cura do Senhor agora sobre a tua vida, testifique da cura do Senhor agora tocando você, porque Ele levou sobre si as nossas dores, Ele carregou sobre si o peso das nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, oh, nós somos sarados. Receba a cura que o Senhor conquistou, receba a cura que o Senhor conquistou na cruz do Calvário.
Receba a cura que o Senhor já liberou na cruz do Calvário. Alegria sobre aqueles que estavam tristes, abatidos, desanimados. Receba a alegria que vem do Senhor. Receba a paz que excede todo entendimento, envolvendo a sua vida, envolvendo o seu coração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados. Você sabe, faça essa declaração de fé. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Que a tua glória encha cada vida, cada coração, Pai. Aqueles que estão assistindo agora, aqueles que vão assistir depois que essa transmissão já tiver terminado, Pai. Em nome de Jesus, que a tua glória, a tua presença encha cada vida e cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom louvar, como é bom adorar ao Senhor. Seja muito bem-vindo, bem-vinda você que chegou depois que essa transmissão já tinha começado. Nós estamos aqui hoje no nosso culto que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas, agora de maneira online nesse tempo por causa da pandemia, né? A gente está aqui sempre online e hoje nós estamos com um bate-papo super especial que é com o tema de saindo do armário. Se você tiver uma pergunta, uma dúvida sobre isso, tem um campo aqui embaixo que tem onde você pode deixar sua pergunta, tem uma interrogação ali, você pode clicar lá, enviar sua dúvida, sua pergunta para nós, ou se de repente você quiser relatar aí uma experiência que você viveu, algo que você viveu nesse momento que você saiu do armário, que você tomou essa decisão, deixa ali também essa mensagem pra gente que vai, com certeza vai ajudar, vai complementar, vai somar. E eu tenho certeza que muitas pessoas que precisam ser alcançadas, muitas pessoas que precisam ser ministradas, que precisam tomar essa decisão, e às vezes tem até medo, tantas questões envolvidas, como eu disse no início, eu tenho certeza que essa transmissão, aquilo tudo que for falado, vai poder trazer uma direção, vai poder trazer uma inspiração, né, para uma tomada de decisão. Então, se você tiver uma dúvida, deixa aí na interrogação a sua dúvida, ou aí também nesse campo de interrogação, conta pra gente um pouquinho da sua experiência, ou pelos comentários aqui, para que a gente possa também ler e mencionar aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, antes da gente começar o debate. Eu quero orar pela vida sentimental e sexual das pessoas. Nós sabemos que o público LGBT, eles têm uma carência maior do que o hétero. O homoafetivo tem uma carência maior. E isso acaba seguindo por caminhos não muito legais. Então eu quero que você coloque agora diante do Senhor como que está a tua vida sentimental, como que está a tua vida sexual.
como que você está vivendo nessa pandemia. Coloca diante do Senhor, o Senhor já sabe, né? A gente sabe que o Senhor já sabe tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, mas vamos colocar diante dele agora. Pai, estou diante de Ti nesse momento, Senhor, para colocar, papai, os relacionamentos que hoje já existem, Senhor, diante de Ti, Senhor. Que Tu, Senhor, seja o terceiro elo nesse cordão, Senhor, a terceira dobra, Pai. Nós sabemos que um cordão de 3 dobras não se pode mover, Pai, e que realmente nos relacionamentos, nos casamentos, nos namoros, nos noivados, Pai, Tu sejas essa terceira dobra, aquele que estará sustentando os relacionamentos, Pai, trazendo confiança ao casal, Senhor. Quero também colocar diante de Ti, Senhor, a vida sentimental e sexual, Senhor, dos solteiros, Pai. Que Tu possas estar colocando, Senhor, discernimento, papai. Que Tu possas, Senhor, estar colocando, Senhor, a Tua vontade na vida de cada um, Pai. Nós sabemos que Tu podes todas as coisas, Senhor. Por mais difícil que seja para nós, seres humanos, falhos, Senhor, Tu és aquele que vem, que conserta e que traz a saída, Senhor. E a nossa saída só pode ser do céu, Senhor. Não pode ser com as nossas mãos, Pai, porque nós mesmos não vamos conseguir, Senhor. Vamos falar sobre isso essa noite e queremos sim, Senhor, que Tu venhas, Pai, trazer paz aos nossos corações, Senhor. Jesus. Que Tu possa trazer paz aos corações de todos esses, amém, Pai, que estarão assistindo conosco, todos esses que estarão assistindo depois, papai, a live, que Tu possa, Senhor, trazer discernimento. É isso que eu te peço essa noite, no Teu santo e amado nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou chamar aqui o diácono Marcos, vai contribuir aí com... Ai, vai rinite de novo. Graça e paz, filho. Graça e paz. Paz, Marquinhos. Paz, bem? Bem. E aí, o que você tem para contar para nós, sim, de uma maneira resumida. Ai, Jesus. Aí é difícil. Enquanto isso, é queridos, se tiver dúvida, coloca aí a sua dúvida nessa caixinha de perguntas. Se quiser relatar sobre a sua experiência para a gente mencionar aqui também, deixa nos comentários, tá bom? Pode falar aí, filho. Meu Deus do céu. Como que eu vou resumir isso? Mas tudo bem. Quantos anos você tinha quando você saiu do armário? Então, na verdade, eu tive 2 saídas do armário, né? Agora, eu não sei qual que eu vou me referir. Não, porque eu tive a saída para mim mesmo e a saída porque eu falei para todo mundo, né? Então, mas aí a grande saída. Não, vou resumir um pouco da outra porque eu acho interessante. Bom, eu era da Igreja Batista, né? Tradicional e na verdade eu estava atrás de uma cura gay, que não existe, né? E aí não deu certo, eu acabei conhecendo, numa escola que eu trabalhava, umas pessoas que eram homossexuais, só que assim, minha saída do armário não foi uma coisa bonita, evangelicamente falando, porque eu acabei desviando da igreja, indo para o mundo e conhecendo o meio LGBT, né? As baladas, através das pessoas, como que funcionavam as coisas. Então, eu saí do armário, mas assim, para mim mesmo, conhecendo o mundo LGBT numa cidade do interior, Bauru, na época era uma balada só, e acabei indo para a balada com essas pessoas, com esses amigos que eu fiz, né? Na escola que eu trabalhava lá. E aí eu acabei largando a igreja. Então, futuramente as pessoas lá ficaram sabendo e eu fui excluído por práticas contrárias à doutrina, né, quando ficaram sabendo. Só que até aí eu consegui segredo até um certo ponto para ser excluído por práticas contrárias. Minha família não estava sabendo, né, o porquê que eu fui excluído, né, da igreja.
E aí aconteceu alguns fatos, que aí a minha mãe tinha falecido já há um tempo, a gente mudou para São Paulo, aí nessa vinda para São Paulo, que aí eu contei para minha família, acabei assumindo, que todo mundo já meio que sabia, mas não tinha escutado da minha boca, né? Isso aí você tinha E anos? aí eu tava com 24 já tinha 2 anos que eu tinha começado a sair, na verdade, né? E com 24 anos, quando eu vim embora para São Paulo, aí eu acabei contando pro pessoal, e aí fiquei ainda um bom tempo, né, frequentando as baladas GLS, até que em 2016 eu fiquei sabendo da igreja inclusiva, né? E nesse meio tempo eu tive um relacionamento, morei com uma pessoa há 6 anos e vivi, infelizmente, uma boa parte da promiscuidade LGBT que existe, né? E é isso, basicamente. E como sua família Alguma lidou? pergunta? Como a sua família lidou com o primeiro impacto, né, da notícia? Como é que foi isso? Porque tem muita gente que tem o medo de sair do armário porque é o pai, a mãe, é o irmão, como é que as pessoas vão receber, vão lidar com isso? Como é que foi o primeiro impacto, assim? Então, eu resolvi assumir depois que a minha mãe faleceu, porque eu achava, na minha cabeça, medíocre na época, que era uma falta de respeito para com ela, né? O meu pai aceitou bem, né? Ele já falou que já sabia, que já conversava com a minha mãe, que era uma coisa que a minha mãe teria recebido muito bem, mas eles não tentaram conversar comigo também, né? A minha irmã do meio, eu contei para ela depois, e ela teve uma reação meio difícil, assim. A gente ficou um tempo sem conversar. Elas já tinham mudado para Jaguariúna já, e aí eu tinha contado, na verdade, eu fui para Jaguariúna e contei para o meu cunhado, né? Que já estava já, tipo, não precisava conversar com alguém, e aí na época estava dessa mudança para São Paulo, então eu não tinha com quem contar, porque meus amigos de Bauru ficaram em Bauru e eu estava vindo embora. Aí eu fiquei um tempo em Jaguariúna, eu contei para o meu cunhado, pedi segredo para ele, ele contou para minha irmã. E aí quando eu reencontrei a minha irmã, essa foi só uma ida para Jaguariúna, eu voltei para Bauru para depois ir embora. Aí a minha irmã falou que não aceitava, né? Não aceitaria o fato de eu ser gay e tal. E beleza. Com a minha outra irmã mais velha, meu pai acabou conversando com ela e a gente conversa sobre o assunto normalmente. Claro, tem algumas coisas assim que elas não gostam de conversar hoje, já com todo mundo sabe. E eu tenho um irmão que não aceita muito, assim, né? Que continua morando em Bauru, com a esposa dele lá, eles não aceitam muito e a gente então não conversa muito, né? Mas para com as minhas irmãs, a gente já tem uma conversa mais aberta. Claro, tem alguns assuntos que não dá para conversar, que aí sobre relacionamentos, uma coisa mais aprofundada, eu não consigo ter essa conversa. Talvez com a mais velha sim, com a outra não muito, né? E aí tem as minhas sobrinhas, que quando a minha sobrinha fez 15 anos no ano passado, eu acabei meio que contando de uma forma meio. Bom, elas já sabem, né? Mas abertamente, assim, da minha boca, não tinha escutado. Aí eu contei pra ela de uma forma meio brusca, assim. Foi Mas de dama basicamente é no isso. Eu me aniversário dou dela. bem. Hã? Foi de dama de honra no caso do aniversário de 15 anos dela. Não, na Uma- verdade eu fui colocado numa situação meio difícil, né, no aniversário dela, porque eu ajudei as trocas de roupa. Então, um homem ajudar nas trocas de roupa é meio complicado, né? E aí ela ficou meio assim nas trocas, aí, tipo, né, trocando de roupa e tal. Eu falei, ai, filha, fica em paz que eu nem gosto disso daí, né? Tipo, então foi uma forma meio é, desagradável, mas direta, né? Vamos dizer assim. se restava ainda Então, alguma dúvida, né? morreu ali. morreu ali, né? Então, mas assim, assim, que eu trago para as pessoas foi libertador para mim. Foi a melhor coisa que eu fiz foi sair do armário, não dá pra. Qual foi a É uma coisa. Não. sensação para você, assim, depois que você contou? Porque, né, para quem
porque o primeiro ciclo ali de pessoas que eram mais importantes para você, depois que você contou para elas, qual foi a sensação para você disso? Ah, libertador. Foi a melhor coisa. Poder viver abertamente, sem. Claro, tem os julgamentos, né, das pessoas, mas assim, poder ser eu mesmo, abertamente, sem. No entanto, que no meu trabalho eu comento já para não ter problemas. As clientes de cabelo que eu tenho sabem, eu comento. Então eu não saio na rua tranquilo, assim, quanto a isso, né? Não tenho, não devo nada para ninguém, nem ninguém para mim. Então eu não É um preciso ficar peso me que sai, né? escondendo, não preciso fazer a linha, não preciso ficar me escondendo. É libertador. Não tem sentimento melhor do que sair do armário. Verdade. Legal, fica aí com a gente então, filho, porque o Edu vai contar a experiência dele. Se você tiver alguma dúvida, agora vamos a gente perguntar para ele aqui. Ah, a respeito do Eduardo, tem várias dúvidas. Alô? E você que está assistindo a gente aí, quiser perguntar alguma coisa, tem a caixa de essa interrogaçãozinha aqui do lado, uma caixinha com uma interrogação. Você pode deixar aí a sua dúvida que só a gente aqui, só eu e o Edu aqui vamos conseguir ler e vai poder responder a sua dúvida. Não está chegando nada daqui, que está muito longe. No caso, então, só eu vou conseguir ler. E aí a gente vai poder esclarecer sua dúvida. Se você quiser contar uma experiência que você viveu aí saindo do armário, deixa no comentário aqui também, que a gente vai ler para ajudar esse bate-papo. É um tema que eu sinto que a gente precisa falar porque pessoas precisam ser ajudadas. Né? O Castilho falou que saiu com 24 anos e a gente vai ver a história do Edu que muito tempo depois, mas se nós tivéssemos ouvido um bate-papo como esse, né, pessoas falando o que a gente está falando aqui hoje, eu tenho certeza que dificultaria menos esse processo. Então eu tenho certeza que o propósito desse bate-papo aqui não é polemizar, nada disso, é realmente poder chegar aos corações dessas pessoas e poder trazer uma luz, um direcionamento, poder trazer um direcionamento para esse momento que a gente sabe que a gente está falando aqui, a gente ri tudo, mas não é um momento tão fácil, tão simples quanto parece, né? Vamos lá, sua vez agora. Só fazendo um adendo, na escola que eu trabalhava, eu tinha um projeto, comecei um projeto lá falando para os LGBTs como se portar, como que deve ao meio à sociedade, porque algumas pessoas ficam de cara, rola muito deboche no meio LGBT. Então, os homossexuais são muito debochados. É uma forma de colocar para fora a sua insatisfação com algumas coisas. Então, eu tinha um projeto que era bem legal na outra escola, que a gente conversava muito sobre como se portar, como você, mesmo sendo homossexual, mas você tendo uma vida, um comportamento igual ao hétero, assim, a nível de socializar com as pessoas. E nessa escola que eu brinco lá que a gente tem uma sala de aula que é a sapataria, porque tem bastante gay, sapatão e tal. E eu procuro conversar, então eu deixo um livre acesso, assim, para eles, deixo à vontade para que converse. Tem algumas coisas, alguns alunos que se abrem, alguns até que moram perto de casa aqui, que a gente se encontra na rua e acaba conversando. Então eu acho muito interessante você ter hoje em dia, ter esse acesso de você poder conversar abertamente e você poder escolher a forma que você vai sair do armário, né? Se é de uma forma para com Deus, né? A gente fala assim, de ir para uma igreja inclusiva que antigamente também não tinha. Eu acho que em Bauru até hoje não tem nenhuma igreja inclusiva, pelo que eu converso com o pessoal. Então, aqui em São Paulo você tem essa gama de oportunidades, né? De poder se abrir e poder sair do armário de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, né? Verdade. Então fica aí com a gente para você fazer pergunta aqui pro Edu. E queridos, a gente quer ler os comentários de vocês. Será que a gente está aqui falando só para héteros ou tá esse povo todo dentro do armário? O que acontece que ninguém tem uma experiência para contar? Então, conta aí pra gente a sua experiência, deixa registrado aí, manda sua pergunta se você tiver alguma dúvida. Se tem uma dúvida de um amigo, deixa a dúvida aí pra gente que a gente vai responder para você. Vamos lá. Bom, o meu caso, assim, foi bem mais complexo, né? Bem mais mesmo.
Bom, eu fui casado 25 anos com uma mulher, onde eu tenho 3 filhos e uma neta já. E desde 10 anos de casado, eu comecei a sentir atrações por homens. E eu era cristão, eu era líder de alguns ministérios na igreja que eu congregava aqui em São Paulo. E então eu vivi uma luta dupla. Primeiro a luta do meu casamento, dos meus filhos, né? Minha família. E a luta do cristianismo, porque eu era pregado na igreja que isso era pecado. Então eu sempre aprendi isso. E eu ouvi várias palavras contra, e eu tinha uma culpa, assim, eu sentia um peso muito grande. E aí eu fiquei 25 anos casado. Eu me lembro que uma vez eu estava nessa igreja e o apóstolo pregando falou: o Senhor me mostrou que 2 pessoas, por causa do pecado, vão ser queimadas aqui no altar. Na hora eu quase infartei, porque o peso do pecado veio sobre mim, a culpa, e eu falei, eu vou ser um dos, né? Só um minutinho, amor. Falando de pecado, eu vi o comentário do Sérgio aqui perguntando sobre isso. Sérgio, no curso de primeiros passos que você está fazendo com o pastor Edu, vai ter uma aula só sobre isso e você vai poder tirar todas as suas dúvidas com base na Bíblia, tá bom? Isso. Então vai esclarecer tudo isso aí para você. Legal. E aí, eu tinha 25 anos de casado já. Claro que com uns 23 anos de casado, mais ou menos, foi 2012, 2013, eu já comecei a analisar o meu casamento e ver que não dava mais, eu não conseguia mais viver aquela farsa, aquela mentira. O meu casamento já estava morno, a gente nem discutia mais, não brigava mais, e eu tinha aquela necessidade absurda. E eu acabava me saciando sozinho 12, 13 vezes por dia. Quer dizer, cheguei num nível que não estava dando mais. E aí eu, em 2014, em outubro mais ou menos de 2014, eu resolvi pedir o divórcio, pedir a separação. Para ela foi até que, não falei o motivo, só falei que eu gostaria de me separar, claro. Para ela foi até que tranquilo, porque ela também não estava mais bem no casamento. Aí os detalhes dela não vale a pena falar, mas foi os mesmos motivos, tá? Que os meus, só para vocês terem uma noção. Bem curioso, né? Tem a Elaine que tá aí no bate-papo. Ela era nossa amiga íntima em casa, nossa melhor amiga. Viveu com a gente, acho que 20 anos da minha vida aqui em São Paulo. Desses 15 ela estava comigo. Então ela conhece a nossa história. E aí, assim, eu pedi para me separar. Eu tenho 3 filhos, como eu falei, na época eles já eram adultos. Então a minha mais nova tinha 19 anos na época. Então não era uma coisa muito fácil. E eu me separei. Nós nos divorciamos um mês depois, no papel. E eu continuei com aquela história de que não, eu vou ter uma vida hétero. Eu sou hétero. Eu não sou gay. Eu tenho umas necessidades, umas vontades, mas isso aí é do diabo, né? Eu vou continuar sendo hétero. Fui para uma igreja, voltei para uma igreja, porque eu estava afastado uns 2 anos, 3. Voltei para uma igreja, e aí naquela igreja, a pastora da igreja deu em cima de mim, 2 irmãs da igreja deram em cima de mim, e eu vi que não era aquilo que eu queria mesmo. Eu falei, olha, realmente... E eu saía da igreja, eu estava no culto pensando em outras coisas, aí eu decidi realmente, primeiramente, assumir para mim. Só que antes eu fiquei numa luta, porque eu pensei aquela história, ou eu vou pro inferno, mas vou feliz, porque eu vivi a vida que eu queria viver, ou eu vou pro céu e aqui eu vou ficar triste, porque eu vou limitar uma necessidade que eu tinha, e eu decidi realmente assumir para mim, primeiramente. E uma coisa que eu tinha falado é que eu nunca falaria nem para meus filhos e nem para minha mãe. Minha mãe tinha quase 90 anos, e eu falei, eu não vou falar para nenhum dos dois, para nenhum deles que não tem necessidade disso, eu vou viver uma vida escondida. Aí, resumindo, eu tirei um peso de um casamento, mas eu continuei com todo o peso da homoafetividade nas minhas costas, porque eu não era livre. E aí eu fiquei acho que uns 5 meses assim, até que eu conheci uma pessoa que eu achei que ia dar certo e tal, e aí eu resolvi contar para os meus filhos. Lembro nitidamente do momento que eu falei, e quando eu falei para eles, só o meu filho do meio que não estava meu filho mais velho e minha filha mais nova, e eles viraram para mim e falaram, pai, se isso te faz feliz, nós estamos com você.
Aquilo tirou assim um peso tremendo das minhas costas, eu me senti super aliviado, mas eu continuei sendo o máximo discreto possível. Eu não postava nada em redes sociais. Até aquele momento, alguém poderia até ter desconfiança de mim, porque eu sempre achei que eu tinha um jeitinho meio afeminado, não muito, mas eu tinha. Muitas pessoas poderiam até desconfiar, mas certeza só sabe quando a gente fala, né? Ou quando a gente mostra. Mas eu continuei discreto, do jeito que eu estava. E aí o que aconteceu? Eu peguei e fui levando a minha vida, aí troquei de namorado, e eu sempre fui discreto na medida do possível. Eu sempre falei que eu não ia postar nas redes sociais, até quando eu conheci o Felipe, e logo no começo do Felipe, no namoro, eu falei pra ele, olha, só tem uma coisa, porque o Felipe, as redes sociais dele já estavam ali exposto, eu falei, eu não vou me expor, eu não vou comentar nada pra ninguém. Acho que uns meses antes de eu conhecer o Felipe, a minha mãe tinha 90 anos, acho, né, amor? Uns 90, 91, mais ou menos. E ela viu uma situação de uma aliança que eu usava e que a pessoa que eu estava namorando na época também usava. Nós fomos visitá-la. Ela viu as duas alianças iguais, com 90 anos de idade, perguntou para minha sobrinha se será normal dois homens usarem anéis parecendo alianças iguais. Quer dizer, a minha mãe não era boba, minha mãe se ligou, minha sobrinha aqui, eu não tinha falado nada para ninguém, mas a minha sobrinha também já tinha se ligado, falou para mim. E aí um dia eu fui conversar com a minha mãe, e aí eu falei para ela, mãe, é isso, isso e isso. E ela falou para mim, filho, eu perdi uma filha, que era minha ex-esposa, né? E ganhei um filho, que era o meu namorado da época. Quer dizer, a minha mãe com uma super cabeça, aí saiu totalmente o peso das minhas costas. Essa história do hospital. Então isso foi no hospital, que ela estava internada. Ela falou isso, ela estava internada num quarto com uma outra senhora, e ela chegou e falou assim para a senhora do lado, fulana, isso aqui é meu filho gay de São Paulo que eu te falei. Eu até na hora tomei um susto, foi depois que eu falei isso para ela, né? Baixinho, escondido. E aí eu ainda falei para ela, mãe, isso não é uma coisa que se fale com orgulho, né? Isso é uma coisa normal. Isso aqui é meu... Só quando o Cláudio, meu outro irmão, veio aqui, só fala, isso aqui é meu filho hétero, não é, né? Então é uma coisa normal, mas ela foi super gente boa. Então até que ela conversou com o Felipe esse tempo inteiro. Ela faleceu faz 2 anos e ela antes falou, Felipe, cuida do meu filho, não sei o quê. Quer dizer, ela foi super legal. Então foi um peso que saiu das minhas costas muito grande. E antes disso, uma dificuldade que eu tinha era em relação a Jesus, realmente em relação à salvação. Foi uma guerra, eu já tinha ouvido falar de igreja inclusiva, mas eu achava que isso era balela, que era pecado, e foi, até um belo dia que eu resolvi ir numa igreja inclusiva, que foi no avivamento, e aí eu vi que o negócio era sério. Eu senti a presença do Espírito Santo lá naquele dia, eu voltei para os braços do Pai naquele dia. Então, se isso aí não é de Deus, o Espírito Santo não estaria presente lá. Ele não teria me convencido de pedir perdão, me reconciliar com o Pai. Então, é sério, não é pecado mesmo. E depois eu fui aprofundar nos estudos e fui entender que não era pecado mesmo. E o importante é assim, aí foi que o Felipe perguntou para o Marcos do peso, né? Os pesos, eles foram saindo das minhas costas. No momento que eu terminei meu casamento, foi um peso. No momento que eu contei para os meus filhos, foi um peso. No momento que a minha mãe ficou sabendo, foi outro peso que saiu. No momento que eu realmente entendi que não era pecado, foi o peso. E no momento que eu acabei me expondo nas redes sociais, quando eu comecei a namorar com o Felipe, porque eu vi que não tem como você se esconder. Quando você está num relacionamento, vocês são um. Então não dá para um viver uma vida e o outro viver a outra vida. Aí eu tirei o peso total da minha vida, não me importo com nada. Na minha empresa antiga que eu trabalhava, na empresa atual que eu trabalho, eu levei minha certidão de casamento para registrar o Felipe como meu cônjuge e meu dependente na ciência médica e tudo mais. Os meus filhos foram padrinhos do nosso casamento. A Elaine, que está aqui, também foi madrinha do nosso casamento. O Castilho também foi, o Pastor Andy, que está aí, também foi. Aí, resumindo, as pessoas, elas entenderam que o Eduardo não... Algumas pessoas entenderam que o Eduardo não mudou. O Eduardo, ele é o mesmo. A única coisa que mudou foi o peso que estava nas minhas costas que saiu.
Sim, muitas pessoas, família, alguns irmãos que se diziam amigos, se afastaram, mas aí você pensa que isso foi livramento, porque não adiantava nada uma pessoa estar contigo querendo que você fosse uma pessoa que você não era. O que a gente descobre nesse processo é quem realmente nos ama, né? Aí a gente passa a conhecer, porque eu vivi isso, muita gente já passou por isso, esse medo de contar e vou perder a amizade, vou decepcionar. Só que a gente percebe nessa transição que quem nos ama de verdade vai continuar nos amando. Porque assim como eles nos aceitam, nós também os aceitamos com tantas coisas que a gente possa não concordar, né? Então, não tenha medo de se assumir por perder a amizade, o amor de alguém. Quem realmente ama você vai estar com você do seu lado, vai continuar te amando. Pode acontecer nessa transição, aquele período de instabilidade, porque é um tempo para processar, né, aquilo, mesmo que seja um caso como a gente ouviu do Castilho, que ele falou, a família já sabia e tal, mas até a hora em que fala realmente sou, né, aí tem aquele tempo para processar, vai ficar aquele clima um pouco estranho, mas é uma situação necessária para que haja um ajuste, para que você possa ficar livre. Então, não tenha medo de quem você possa perder nesse processo, porque eu tenho certeza que as pessoas que nos amam, eu vivi isso. Eu pensei muitas vezes não vou me assumir por causa de pessoa ali, de outra pessoa lá, e eu vi pessoas que diziam que me amavam, depois que eu saí do armário, vindo na mesma direção que eu na calçada e atravessar para o outro lado da rua. Me amava realmente? Não me amava. Eu perdi aquela pessoa? Não perdi. Né? Lógico que naquele momento, naquele processo, isso é doloroso, mas depois você enxerga como o Edu falou, é um livramento. Porque era alguém que não te amava, era alguém que estava ali, mas que realmente não te amava. E às vezes, assim, o sair do armário não é para você levar uma placa na mão falando, eu sou gay. Uma camiseta, né? Eu sou gay com uma setinha pro lado e falei, esse é meu marido. Não há essa necessidade, entendeu? É você sair do armário para você mesmo. Isso. Então, assim, nós não temos... Hoje eu não tenho nenhuma limitação, eu não falo para ninguém, mas se alguém perguntar para mim, eu falo. Já perguntaram para mim no trabalho, como é que é a tua esposa? O que ela trabalha? Eu sempre falo, não é minha esposa, é meu esposo. Aí, claro, que a pessoa toma um susto, com aquela cara de interrogação, tenta se manter normal, mas às vezes não consegue. Mas se você sim tem que agir com normalidade. Aqui em São Paulo, a gente tem medo de andar de mãos dadas, sim. A gente tem medo. Já bateram em mim uma vez, de nada, eu estava sozinho andando, calça jeans, camisa de botão, manga comprida. Eu não tenho trejeitos assim muito fortes, mas tomei um soco e o cara me xingando de viado, só porque eu estava numa região onde tem muitos gays. Então, a gente tem medo, a gente fica assim. Na Paulista, normalmente a gente anda de mãos dadas, mas claro, eu particularmente, sempre fico olhando 360 graus para ver se não vem ninguém me bater de novo como a outra vez, o covarde que me bateu por trás. E eu sei o trauma que eu fiquei, os 3 meses que eu não conseguia parar o carro no semáforo, com medo de alguém vir. Mas, por exemplo, quando a gente está fora do país, lá a gente tem a segurança de saber que o país aceita a diversidade e a gente anda de mão dada sempre, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. Então o que acontece é assim, hoje nós vivemos um país homofóbico, não se enganem, porque nós vivemos sim num país homofóbico. Muita coisa melhorou, mas ainda temos muita coisa para mudar, né? Sim. Os cristãos normalmente são homofóbicos. Eles não aceitam, não é por culpa. Eles aprenderam isso na igreja. Eu aprendi isso na igreja durante 30 anos. Então, ou seja, a igreja, os pastores passam isso porque eles receberam isso também. Isso é uma coisa que vem... É difícil as pessoas ainda entenderem. Tem pastores que já têm mentes mais abertas, tem sim. Tem pastores que aceitam, que entendem, mas é minoria, muito, muito mesmo. É a minoria isso que a gente pode falar. Mas o que eu posso falar para você é que com respeito, se você der o respeito para as pessoas, você vai ser respeitado. Essa é a verdade. Entendeu? E você tem que entender que quando você assume para você o peso que sai das tuas costas, é assim, olha, gente, só quem vive, o Marcos falou, só quem vive sabe o que é o peso
das suas costas na hora que sai. Você se sente assim aliviado, você se sente assim absurdamente em paz com tudo, com tudo. Então, sabe, lógico que eu sei, cada um sabe da sua vida. Às vezes a pessoa depende do pai para morar em casa e sabe que o pai é muito homofóbico, que se falar não tem onde morar. Cada um sabe da sua situação. Agora, se você tem possibilidade, sim, de assumir, assuma. Eu decidi, no dia que eu dei a sugestão para o Felipe para a gente falar sobre esse tema, foi o dia que eu conversei com uma pessoa, eu acho até que ela está aqui na live, ela estava, não sei se ainda está, que é casada e que acabou de sair do relacionamento por esse motivo, casada com uma mulher. As pessoas que me chamavam no privado, no Face ou no Insta, para falar sobre esses temas, e a gente viu que isso é um tema que muita gente ainda tem como um problema, que realmente é a pessoa assumir perante a sociedade a homossexualidade. Mas saiba que isso não é um problema, amado. Quando você assume a solução para a sua vida. Verdade. Mas assim, a maioria das pessoas que eu converso tá mais ligado a não ser da Maia, tá mais ligado ao fato de depender dos pais, né? Sim. Dessa coisa de você o pai não aceita, não quer isso pro filho e ele depende do pai. Então, assim, eu acho que a gente pode comparar também, que eu estava pensando nisso agora, acho bem interessante, essa saída do armário ao você sair de casa e ir morar sozinho, porque você paga um preço para sair do armário também, né? Então, o fato da liberdade de você se assumir, para mim, é como se você saísse da sua casa e alugasse a sua casa, né? Que aí você tem aluguel para pagar, você tem pôr comida, comprar os móveis, viver, né? Então, é um preço também a se pagar para você sair do armário, mas a liberdade que você tem de viver da forma que você se sente melhor sendo homossexual, mas isso eu não estou fazendo apologia à promiscuidade, e sim ao fato de você viver bem com você mesmo, aceitando aquilo que você gosta e não tendo o peso do pecado em cima de você, sabendo que você pode viver bem assim, é extremamente libertador. Só retomando uma parte do que eu falei também, que resumi tanto, mas aí o Eduardo entrou em algumas questões, eu resolvi assumir, para você ver o nível dessa coisa do pecado, tá tanto na sua cabeça, que eu assumi, resolvi sair depois que eu larguei os meus ministérios da igreja, depois que eu saí do ministério de louvor, que eu fui afastado, depois que eu saí do Ministério Jovem, aí eu acabei assumindo porque me sentia tanto em pecado que eu não conseguia subir no altar, porque eu sentia realmente o peso daquilo. Sendo que, na verdade, hoje a gente sabe que não, né? Que não é assim. Que o que fala em Levítico era um contexto da época. É possível ser gay, ser cristão, é possível ser homoafetivo, servir a Deus, agradar a Deus com a sua vida, com o seu relacionamento, é possível isso. Você que está nos ouvindo, sim, um conflito como esse do Castilho, como o Edu falou, como eu também vivi, que não vai dar tempo da gente falar aqui, mas é possível ser gay, ser cristão, é possível. O Senhor, Ele criou você como você é. Eu quero só ler aqui os comentários, porque tiveram uns comentários aqui legais. A Miriam falou assim: meu filho não saiu do armário, eu arranquei ele do armário para ver o meu filho feliz. Isso mostra o amor da mãe. Né? E a gente sempre falou para o Hugo quanto ele é privilegiado de ter a mãe que ele tem, né, de amá-lo da maneira como amou, de não precisar nem de explicações, né? Então, realmente, Miriam, você está de parabéns, que Deus multiplique muitas Miriams aí pelo Brasil, pelo mundo, para muitos jovens como o Hugo poderem viverem essa libertação, porque a verdadeira libertação é a gente se aceitar, a gente entender que o Senhor nos ama, independente de quem nós somos. E a Miriam vai na nossa igreja junto com o Hugo, e a gente fica sentando, batendo papo, e a gente ri, e ela entra nas conversas. Outro dia nós ficamos lá, no almoço, nós ficamos quase 2 horas falando sobre cabeleireiro, né, Marcos? Tava a Miriam, tava os Alans, estavam todo mundo. Quer dizer, então, super tranquilo.
Aqui tem o Alex Oliveira falando do que o Castilho citou, né, que é a questão do pai não aceitar. E vamos orar, Alex, para que Deus ele prepare um momento, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que uma hora a verdade ela vem à tona. Por mais que a gente tente esconder, por mais que a gente tente postergar. Então, é melhor que a gente escolha um caminho, que isso venha de uma maneira mais natural do que a gente espere que isso aconteça de uma maneira dolorosa, de uma maneira que cause algum problema na família. Então, vamos orar para que o Senhor prepare um momento para que você possa conversar com seu pai, para que você possa... Eu tenho certeza que ele, como pai que te ama, vai saber te amar, te entender, te abraçar. Tenho certeza disso. Só uma coisinha também que eu queria falar. Se você, o Felipe falou, você pode sim ser cristão, você pode... Só que se você está numa igreja onde o pastor da sua igreja não aceita, aí você está debaixo de uma cobertura que não aceita aquilo, você está errado, você está em pecado. Então você tem que ir para uma igreja onde o pastor aceite isso. Porque a igreja diz que é pecado e aquilo que é determinado na igreja é a verdade que está sobre a nossa vida, né? Então, procure uma igreja que vai apoiar você, que vai abraçar você, que vai abençoar a sua vida. Tem gente que fala assim, não, meu pastor fala que não tem problema. Tá, não tem problema hoje, mas quando você quiser casar na igreja, ele não vai fazer seu casamento. Então, assim, procure um lugar que vai realmente te abençoar. Tá? A gente teve a O avivamento, por exemplo, a gente fazendo já. Foram maravilhosos. Oi? O Marli aqui falando... O avivamento, por exemplo, a gente já fazendo merchan da nossa igreja, entendeu? Estamos aí de braços abertos. Já que você falou. Estamos de braços abertos para te receber aí. Queridos, a gente está terminando aqui esse bate-papo. Vamos ter que marcar o Instagram só dá uma hora, por isso, né? Aqui no Instagram é só uma hora. Vamos ter que marcar uma parte 2 para a gente falar disso. Mas já quero anunciar, semana que vem, vamos falar sobre relacionamento. Tá? Um bate-papo sobre relacionamento, sobre como identificar a pessoa certa, aqui nesse mesmo horário, quarta-feira que vem, às 20 horas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem 5 segundos, tá?